Pronto, começamos. Muito bem, muito boa noite a todo mundo que está aqui. Iniciamos agora nosso segundo encontro do GT Artigos Técnicos. Nós estamos fazendo uma série de encontros temáticos visando o desenvolvimento de artigos técnicos. É uma reunião breve, de apenas uma hora e meia, mas o nosso objetivo é a cada encontro a gente evoluir um pouquinho a respeito da escrita de artigos. Hoje, a aula é por minha conta, eu sou a Bia, para quem não me conhece, e na aula anterior, o Marcos Grossi trouxe informações para a gente começar a discutir sobre a escolha de um tema, o desenvolvimento de um tema. Alguns de vocês participaram na última aula, falaram sobre temas, e hoje eu vou falar com vocês sobre a estrutura de um artigo e como que a gente poderia planejar. Obviamente que vai depender muito do tipo de artigo que vocês vão desenvolver, mas a ideia é fazer algo bem geral, para que vocês consigam ter o norte, e depois a gente vai moldando estruturalmente. Boa noite, professora Vanessa, que está aqui comigo, minha parceira de GT. Dá as boas-vindas aí, Vanessa. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esse segundo encontro fundamental aí para o nosso aprendizado. A gente preparou tudo com muito carinho para vocês e esperamos que vocês aproveitem bastante, né? A gente sabe que as aulas da Bia aí são sempre aulas muito importantes para a gente, então vamos lá. Bora lá. Bom, todo mundo que está aqui, pelo que eu estou vendo, já tem noção de artigo. Alguns já escreveram, outros fizeram talvez na época da graduação. Então, primeira parte, eu quero que vocês entendam essa aula de hoje como uma reciclagem. E, ao mesmo tempo, aquilo que eu não falei ainda, que vocês acharem que pode contribuir, fiquem à vontade para interromper, perguntar, pedir para voltar slide. Estamos livres aqui, porque a ideia é que vocês participem o máximo possível, tá? Não só eu fale. Oi, Ana, boa noite. Acabou de chegar. Então, vamos lá, na nossa primeira parte. O que a gente vai falar hoje, tá? Basicamente, principais tipos de artigo que existem, estrutura básica de os capítulos que eu tenho ali no artigo, qual que é a sequência de produção. Eu peguei um texto publicado na Elsevier, alguns falam Elsevier, outros Elsevier, mas é por ser um dos principais bases de dados de periódicos nacionais e internacionais, eu fui lá e pesquisei dicas que a gente pode ter para poder planejar e executar um artigo. Então, vai ser um pouco com base nesse texto que eu peguei lá. Qual que é o comprimento médio de um artigo, número de páginas por cada tópico, normalmente? E dúvidas ali no final. Eu coloquei no final, tá, gente? Mas, como eu disse, pode ir tirando dúvida durante o encontro e o nosso encerramento. O que é o nosso objetivo hoje, tá? É que vocês tenham a ideia de que, por parte iremos, o todo faremos. Então, primeiro nós vamos fragmentar. E depois, no final das contas, vocês vão ver que construíram o todo. Então, primeira coisa, né? O que é um artigo, gente? O artigo é um texto elaborado, estruturado e sintético de algo que eu gostaria de contribuir com a ciência. Então, tem várias formas de fazer esse texto, embora ele tenha um padrão mais estruturado, mas vai depender muito do assunto. Então, por exemplo, basicamente eu tenho artigos originais, vou começar a rabiscar, né? Porque eu gosto de rabiscar, vocês já me conhecem. Então, artigos originais, que foram feitos por nós, e artigos de revisão, que são feitos com bases em leituras de outros autores. Dentro do artigo original, o que a gente mais conhece, assim, que a gente tem conversado no GT há 2 anos, é o estudo de caso. Então, o Adrian foi lá, fez uma pesquisa, aliás, fez uma perícia, descobriu uma coisa super interessante, aplicou uma determinada metodologia e escreveu todas aquelas conclusões que ele tirou. E aí vai ser legal, porque imagino que no futuro breve a Cíntia vai se deparar com um caso semelhante, ela vai lá no artigo do Adrian, entende como ele fez e pode até comparar com os resultados dele. Então, qual que é a importância principal de um estudo de caso? É realmente contar algo que a gente descobriu, contar uma experiência. Em congressos, por exemplo, é uma forma de mostrar o nosso trabalho profissional. Ele não é totalmente 100% acadêmico, né? Ele é mais voltado, ele é mais usado pelo ramo profissional.
Além disso, nós temos pesquisas experimentais. As pesquisas experimentais, sim, elas têm um viés mais acadêmico. Normalmente, ela vai partir ali de uma hipótese que eu vou gerar, e eu vou testar essa hipótese em laboratório ou em campo. Esse em laboratório, ele pode ser tanto no laboratório de uma universidade ou no laboratório de uma empresa privada. Eu posso, inclusive, pagar por um laboratório privado para fazer os meus ensaios. Então, quando a gente está ali no mestrado, no doutorado, a gente acaba usando os próprios laboratórios da universidade. Mas eu, por exemplo, no meu mestrado, eu tive que pagar um laboratório para fazer um teste que não tinha lá o equipamento na UFMG na época. E aí, o que a gente faz? Primeiro, a gente estabelece uma metodologia, aplica aqueles ensaios, faz uma amostra bem relevante e depois entende o que foi o resultado que a gente teve. Bom, essa metodologia, ela pode ser tanto uma metodologia que eu tirei da minha cabeça, do zero, ou pode ser uma metodologia adaptada. Então, às vezes, a Alessandra foi lá e fez diversos experimentos sobre impermeabilizantes. E aí ela descreveu no artigo dela as etapas de ensaios que ela fez. E aí a Débora falou, olha, eu quero ver se com o meu produto ou com outro produto de outro fabricante, eu vou ter os mesmos resultados que a Alessandra. Ou então eu quero só confirmar se tudo vai acontecer da mesma forma. Então ela pode pegar essa metodologia da Alessandra, adaptar, fazer os ensaios e escrever as conclusões dela. Inclusive, são conclusões que ela vai falar, né? No meu caso foi diferente, ou no meu caso aconteceu igual, meu resultado deu diferente por essa e essa interferência, e por aí vai. Oi, Anne, oi, Pamela, que estão chegando aí agora. E eu tenho como fazer também notas técnicas. Oi, Ana, tudo bem? Eu já tinha te falado. Ah, pronto, olha lá. Esses torcedores. Vou te contar, viu? Mas vamos lá, voltando nas notas técnicas. As notas técnicas, oi Lu, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite, que bom que deu para você vir. Você falou que talvez não ia conseguir, né? Graças a Deus deu. Então tá bom, bem-vinda. Estava explicando, tá, para quem chegou agora, os principais tipos de artigo, dando uma pinceladinha mais ou menos do diferencial entre eles. Eu parei aqui agora nos notas técnicas, tá? Então, o que é uma nota técnica? Às vezes, eu fui lá no IPT e determinei, tentei. Ah lá, gente, as camisas de futebol. Vou pegar o álbum de figurinha dos meninos. Eu fui lá em determinado laboratório, desenvolvi um método, uma metodologia, testei alguma coisa, e aí eu escrevo uma nota técnica numa determinada estrutura e eu consigo publicar também, tá? Esses artigos, então, são artigos, não sei se vocês perceberam, coisas que eu produzi, né? Ou coisas que a Anne produziu, ou que a Cíntia produziu no trabalho dela. Inicialmente, não veio do nada, né? Porque teve um embasamento técnico, teve pesquisa de bibliografia, teve discussão de resultado, mas eu apresentei um resultado que foi meu. Agora, no caso de uma revisão, a gente vai normalmente fazer o estado da arte. O que é esse estado da arte? É uma revisão de literatura. Então, por exemplo, imagine que eu agora quero fazer um artigo de estado da arte sobre corrosão de armadura em pontes. Ou vamos pensar em pontes nas capitais brasileiras. Então, eu vou pesquisar. Aliás, eu não posso nichar para capitais brasileiras, senão vou fazer estado da arte. Mas eu posso fazer de artigos nacionais, eu pego quase todos os artigos nacionais sobre pontes, corrosão de armadura em pontes, estudo, faço uma análise das partes relevantes daqueles artigos, estruturo o meu artigo e apresento. Ou seja, hora nenhuma eu posso falar, eu concluí. Aliás, em nenhum artigo, né? Porque normalmente a gente fala com a linguagem impessoal. Mas, na verdade, o resultado não é meu. De acordo com os autores, de acordo com o estudo de fulano, beltrano, ciclano, por aí vai, a gente consegue ter os resultados. Então, no estado da arte, eu acho super legal, por quê? Imagine que a Luciane resolveu fazer um artigo. E aí a Luciane selecionou uns 30 artigos de uma vez para poder embasar o dela. E esse estudo que a Luciane fez ficou tão legal, tão abrangente, que ela pode pegar só a parte de referencial e publicar um artigo. E aí depois ela faz com os resultados dela também.
Então, isso me aconteceu uma vez. Na época do mestrado, eu comecei a pesquisar, porque eu precisava desenvolver uma metodologia lá de teste dos meus concretos. Comecei a pesquisar sobre método da maturidade, fui gostando daquilo. No final das contas, me saiu um artigo só de revisão. E aí foi super legal, porque quando eu apresentei, foi num congresso na Universidade de São João del Rei, Juiz de Fora, o pessoal achou super legal, porque a maioria dos alunos que estavam lá nunca tinham ouvido falar sobre método da maturidade. Então, pensem nisso também. Às vezes, dependendo do nível da pesquisa que vocês fizerem, dá até para publicar um artigo em paralelo. Além disso, a gente tem artigos de meta-análise. São artigos bem estatísticos, que a gente tem que levantar uma quantidade de amostras muito significativas, mas também são baseados em dados de outras pessoas, tá? A meta-análise, ela é muito usada na área de saúde, quando o pessoal vai fazer pesquisas, né, de população, pesquisas de tendência, pesquisas sobre doenças, sem ter que fazer testes, eles utilizam a meta-análise. Na nossa área, é um pouco mais difícil da gente ter uma quantidade significativa de dados para fazer uma meta-análise, mas não é impossível, tá? Então, beleza, temos esses tipos de artigo. E quais são os mais comuns para a nossa área, né, de patologia das construções? O artigo de revisão, se você quer apenas se aprofundar sobre o tema. O estudo de caso, que transforme seu dia a dia em um artigo. E a pesquisa experimental. Então, estudos laboratoriais ou in loco, que se te fala do estudo in loco, né? Às vezes eu fui em uma obra, testei diversos revestimentos, ou testei 3 tipos de argamassa de reparo estrutural, ou testei determinado método construtivo e eu consigo publicar os resultados daqueles testes, tá? Isso aqui vocês vão ver quem fez aquela live, né? Quem estava naquela live, eu até falei um pouquinho sobre isso também, aproveitei esses primeiros slides. Então, dentre os temas que vocês trouxeram, a grande maioria eu entendi que vai fazer um pouquinho sobre estudo de caso. Como a maioria de nós não estamos numa universidade, por exemplo, por mais que a gente faça pós-graduação, as nossas pós-graduações são online. Então, a gente não tem um laboratório para fazer estudo. Mas caso alguém aqui queira fazer estudos, pesquisa experimental, a gente tem as indústrias que a gente pode fazer como parceria. Então, a grande maioria das indústrias que a ADEPAT, né, tem parceria, tem laboratórios internos. Então, a gente pode propor uma pesquisa para fazer junto, e depois a gente publica aquela empresa nos agradecimentos, ou, claro, caso a pessoa também queira bancar os ensaios, ela contrata um laboratório para fazer esses ensaios para ela e publica os resultados, tá? E qual que seria a estrutura básica de um artigo? Antes de apresentar sobre a estrutura básica, eu vou puxar a língua de vocês. Então, o que normalmente a gente vê na maioria dos artigos que a gente tem? Vai me contando aí. Vamos pensar em etapas, tá? Coisas que eu vejo no artigo em capítulos, por exemplo. Só para eu não ficar só eu falando. A estrutura do artigo, você fala? Isso. Resumo. Beleza. O que mais? Eu vou falando aqui, gente. Vocês vão falando aí antes. Introdução. Introdução, isso. Não, o que mais? Sumário. Sumário não vem no artigo. Não. Ai. Metodologia. Metodologia, ok. Conclusão? Conclusão. Desenvolvimento em si. Sim, o desenvolvimento, muitas vezes, ele é chamado de resultados, né? Discussão de resultados, desenvolvimento. O que mais pode ter no artigo? Referências. Referências, boa. As considerações, mesmo que tenha conclusão, eu já vi algumas considerações. Também não é prescrição o nome, esqueci. Você pode sugerir que a pessoa, a partir do resultado do seu artigo, desenvolva novas pesquisas baseadas em tal fato. Boa, muito bem. São as sugestões para estudos futuros, né? Igual a Débora falou, pode ser tanto conclusão também ou considerações finais, vai depender, né? Normalmente, o estudo experimental, você tem uma conclusão. Nos demais, você faz considerações finais. O que mais, hein? Tá faltando algumas coisinhas aí. Referencial teórico. Referencial. Ei, Carlos, tudo bem? Bom. Referencial. Resumo em língua estrangeira, né? Novamente. Palavras-chave. Muito bem. Título, né?
Boa, Vanessa! Eu já ia soltar meu primeiro aqui, ó, título. Título. Começar pelo começo, né? Começar pelo começo, mas vocês vão ver que a dica que eu vou dar é que o título é a última coisa que escreve. Mas a estrutura básica, né? Se a gente for pegar uma sequência, realmente começa pelo título. Depois a gente tem resumo e palavras-chave. E o resumo ele pode ser tanto nacional, né? Ele tem que ser na língua portuguesa, mas também, dependendo da revista, ela vai pedir, a revista ou congresso, resumo em língua estrangeira. Normalmente, É isso que eu ia inglês ou perguntar, era espanhol. obrigatório. Isso que eu ia perguntar, é obrigatório? E precisa ser em inglês? Depende do periódico, mas eu te confesso que eu não conheço nenhum que não pediu até hoje. Porque o que acontece, gente? A questão da língua estrangeira é porque ela vai te dar relevância a nível mundial. Pensa que pessoas no mundo inteiro vão entrar no Google Acadêmico e vão pesquisar por aquele assunto que talvez você escreveu. Se só existe em língua portuguesa, nunca vão encontrar seu artigo. Então, você vai contribuir pouco, né, com a escrita. Então, o ideal é que a gente tenha realmente ou em espanhol ou em inglês, que são línguas mais universais, digamos assim, tá? A gente teria introdução, e aí eu fiquei na expectativa que vocês falassem, né, objetivo, justificativa, porque quando a gente está fazendo o TCC, a monografia ou o TCC, tem esse capítulo separadinho, né? Objetivo geral, objetivo específico, justificativa, a gente tem que escrever um parágrafo grande, às vezes até uma página de justificativa. No artigo, isso vem implícito lá na introdução. Então, embora a gente fale de introdução, mas o que é a lógica da introdução? É convencer aquele leitor que ele deve seguir com o texto, que vai ser interessante. Tá com frio? Filho, a mamãe tá no meio da aula. Frio? Depois você me banho no conta. Tá? Rio. Toma banho no Rio, depois você me conta. Escritor de artigo. Bom, depois, continuando. Revisão bibliográfica, tá? E muitas vezes, pessoal, a revisão bibliográfica, ela estará na introdução. Dependendo do tipo de periódico que é, da revista ou do congresso, eu não vou ter esse capítulo de revisão certinho, não. Ele vai estar embutido ali na introdução, tá? A metodologia, obviamente, os resultados e a discussão dos meus resultados, porque eu nunca faço um artigo só falando, eu tive tal resultado. Eu sempre tenho que escrever, contar, por exemplo, no artigo de Ricardo, 2022, aconteceu tal e tal coisa, mas no artigo da Luciana, aconteceu tal e tal coisa, está diferente do meu. Não com essas palavras, obviamente, mas é como se fosse isso. Né? A hora que a gente costuma falar, botar os autores para conversar. E, normalmente, se você chegou a uma determinada resposta, o ideal é que tenham outros artigos que chegaram em coisas ou semelhantes ou diferentes. Ou, às vezes, você achou algo muito diferente de todo mundo. Então, você fala, nos estudos de Leite, Serra e Valério, foram obtidos tais e tais resultados. Porém, neste estudo em específico, aconteceu isso, isso, isso e isso. Por fim, a gente tem a conclusão, né? No caso, se é um estudo experimental, ou as considerações técnicas, se eu estou fazendo uma revisão de literatura, se eu estou fazendo um estudo de caso, dependendo, vai ser mais cabível eu fazer uma consideração final, tá? Bom, aqui eu coloquei um lembretezinho, que seria em relação à atenção aos templates. O que é um template? O template é um modelo que aquele congresso, aquela revista, quer que você insira seu artigo. Então, eu vejo muito, tá, gente, com frequência, assim, em congresso, que o pessoal tem uma dificuldade de seguir os templates. Porque os templates, eles já têm a estrutura do artigo, tem a formatação, e a gente precisa seguir. Então, cada lugar, embora eles sigam a NBR, eles querem fazer algo personalizado. Então, dependendo do congresso, o resumo vem só no final, o resumo em inglês vem no final, dependendo do congresso, vem logo depois do resumo em português. O título dos autores, né, o nome dos autores, às vezes vem só o sobrenome, uma nota de rodapé, vem as informações completas, em outro vem tudo no cabeçalho. Mas essa estrutura aqui, ó, introdução, vamos pensar aqui, ó, título, resumo, palavras-chave, introdução, método, resultado e conclusão estará em todos.
E em alguns congressos ou artigos que a gente vem lendo, vocês vão lembrar, desde que a gente começou a fazer a leitura, os resultados de discussão, às vezes, eles nem vêm com esse título, né? Às vezes, eles vêm com o próprio título do desenrolar do artigo lá. Então, por exemplo, logo depois de metodologia, vamos supor que é um artigo sobre ensaios não destrutivos em estruturas de madeira. Ao invés de, depois de método, vir, sei lá, resultados de discussão, resultados de discussões, vem ensaios em madeira. Aí depois vem o próximo subtítulo. Ensaios não destrutivos em madeira. Resultados dos ensaios aplicados na madeira de sei lá do quê. A gente tem a licença poética, digamos assim, para fazer essas alterações na maioria dos trabalhos que a gente vê, tá? Então, beleza. Agora, eu queria que primeiro, né, vocês fixassem nessa estrutura e todas as vezes que a gente vai escrever um artigo, a gente tem uma tendência a ficar sofrendo com essa estrutura aqui. E o que eu quero dizer quando eu falo sofrendo? Por quê? Agora você já tem um tema, não tem? Aí, o que é a próxima coisa que deve estar muita gente aí fritando cérebro? Meu Deus, meu título. E agora? O que eu vou escrever no título? Aí fica lá, escreve um título, aí mexe no título, altera o título. Aí começa a pesquisar o primeiro artigo. Não tem nada a ver com o meu, vou mudar meu título. Aí não sei o quê. Primeira coisa, esqueçam o título. Ele não é agora. Comecem, pessoal, a trabalhar nessas duas etapas aqui, ó. E aí eu vou apresentar para vocês essa sequência, porque nós vamos começar lá do final, para que vocês sejam mais eficientes nesse planejamento. Então, primeiro, né? Antes de falar sobre isso, eu até peguei um exemplo aqui de um artigo que nós lemos, não sei se vocês lembram dele, se não me engano, foi nos primeiros, foi, eu acho que o 8º ou 5º artigo que nós lemos, né? Os impactos do processo de projeto na execução e desempenho de fachada. Era um artigo da Marília, né, e da Luciana, lá do IPT, são colegas do Grossi, eu lembro que foi até o Grossi que indicou esse trabalho. Mas por que eu quis trazer esse artigo? Para vocês entenderem que até no resumo tem a estrutura. Então, eu vou ler esse resumo com vocês aqui, ó. O projeto na construção civil envolve cada vez mais especialidades, ao mesmo tempo em que exigências de prazo, custo e desempenho são maiores. A qualidade do projeto tem impacto no processo construtivo e nas etapas de uso e ocupação do edifício, influenciando seu comportamento ao longo da vida útil. Isso aqui, gente, é teoria. Por isso está na introdução. É para introduzir o assunto, para dar uma pincelada no assunto antes de fazer o desenvolvimento do trabalho. E aí, ela claramente escreveu a palavra objetivo, mas às vezes o pessoal substitui por objetivou-se, tem-se como desejou-se encontrar tal resultado, mas no dela ela escreveu, delas, né? O objetivo deste artigo é analisar o processo de projeto e a execução do sistema de fachada de um edifício hospitalar. Então, ela pegou um nicho, né? Pegou um edifício hospitalar, um projeto em específico, e o objetivo é analisar o projeto e a execução. Isso já te dá até uma ideia de metodologia, que é o que ela fala em seguinte, ó. Para tanto, foram feitas pesquisas bibliográficas e um estudo de caso, no qual o projeto e a execução da fachada foram analisadas. Aí agora aqui na terceira etapa, quarta etapa, já temos resultados. Não conformidades foram identificadas durante a execução da fachada e suas causas e impactos quanto ao desempenho analisados. Esses problemas identificados muitas vezes interferem diretamente no processo construtivo, podendo persistir e ameaçar o desempenho da edificação. Isso aqui, tá, gente, é um pouquinho de conclusão, que ela deu uma misturada aqui. Mas não se apeguem a essas coisas, às vezes no resumo a gente consegue, tá? Porque ela começa a concluir aqui, depois ela conclui no verde, porque aqui ela ainda volta para resultado. Observou-se que a maior parte das não conformidades levantadas tiveram suas origens em falhas do processo de projeto. Então, na execução, teve não conformidade, que originou na fase de projeto. Resultado. Aí ela falou, né, da interferência deles no processo construtivo e concluiu. Portanto, poderiam ter seu impacto reduzido por um planejamento mais atento aos conflitos potenciais e um detalhamento mais cuidadoso do projeto. Mas, de toda forma, meu objetivo aqui,
não vou entrar, esmiuçar a questão aqui da escrita desse artigo, nem do resumo, mas eu tenho toda aquela estrutura, ó. Introdução, objetivo, método, resultado, conclusão, tá? Então, vamos lá. Planejando, o tema você já tem, então agora a gente vai pôr a mão na massa para as próximas etapas, tá? Quem tem tema, não tem problema também, não. Pode começar sem ter um tema, às vezes tem uma área específica que gostaria de escrever ou planejar, e aí começa a partir disso, tá? Então, parte 1, tá? Vou dividir em 2 partes agora, para vocês fragmentarem. Nessa parte 1, a gente vai gastar muita energia. Se preparem, porque vai ser o trabalho duro agora, tá? Por onde nós vamos começar? Nós vamos começar por pesquisa. Por mais que, às vezes, é um estudo de caso, eu já tenho texto, já está pronto, eu só quero transformar em artigo, o meu conselho é que você continue pesquisando, tá? Então, vocês vão pesquisar textos da mesma temática que a sua. O ideal, gente, é que vocês selecionem 30 textos. É loucura, é muita coisa. Mas aí, gente, não é que vocês têm que ler os 30 textos. Vocês vão jogar palavras-chave que vocês acreditam que tenham a ver com o tema que vocês escolheram lá no Google Acadêmico, e vai pegar aquele artigo, baixar e pôr na pastinha. Aí pega mais um, baixa na pastinha. Dá uma olhada aqui, né, no resumo, que é a melhor opção, né, para vocês entenderem se aquele artigo está falando sobre o que vocês procuram, basicamente, não aprofundadamente. Então, vocês vão pegar esses 30. Deixa eles lá, naquela pasta. É a primeira etapa. Depois que vocês pegarem esses 30 artigos, aí vocês vão filtrar. Vão ler o resumo com calma, dar uma passada de olho ali nas páginas, ver se tem coisas que vão ajudar vocês. Na aula do nosso próximo encontro, eu vou ensinar ainda mais como refinar essa pesquisa. Por enquanto, é só isso. Então, o que é a meta de vocês esse mês agora? Mês de novembro para dezembro. Acho que dezembro a gente vai ter encontro não, né, Vanessa? É janeiro, não é? Aí, ó. Então, gente, mais de 30 dias vocês acharem 30 artigos. Então, o tempo dá, é só achar um por dia, tá? Porque vocês vão ter quase 60 dias para achar. Então, assim, achem os 30 artigos naquela temática que vocês querem. E não se limitem a artigos em língua portuguesa. Coloquem no Google Tradutor e busquem artigos em espanhol e em inglês também, tá? Então, nós só vamos selecionar. Na aula que vem, eu vou ensinar vocês como é que a gente refina isso. Mas, basicamente, depois que vocês pegarem esses 30 artigos, eu quero que vocês dêem uma folheada nele e ver se ele encaixa no que vocês estão precisando. Se não encaixar, deleta. Depois a gente vê quando sobrar, tá? Depois que normalmente a gente faz essa pesquisa de bibliografia, a gente vai definir a metodologia. E aí, gente, essa definição da metodologia, quando a gente está lá na escola, né, o orientador costuma ajudar a gente. No nosso caso, eu, Vanessa Gross, podemos ajudar. Diga, Ana. Nesses 30 artigos que você está dando para a gente, por exemplo, eu pesquisar sobre uma patologia que está acontecendo em pedras de granito. Eu já abri o acadêmico aqui, coloquei patologias em granito e me deu 8.230. Sim. Aí o que você faz? A hora que você entrar, você vai tentar dar uma corrida de olho no resumo. Se tem a ver que você acha que vai te ajudar, você baixa ele, senão o próximo. Tá. Esses resumos é o que tem basicamente mostrando. E depois do título. Depois do título, porque o título sempre está em azul. Aí tem causas das patologias, pequenos pontos castanhados. É nisso daí? É aquele parágrafão que tem depois do título. Deixa eu mostrar naquele artigo aqui, ó. Pensa esse artigo, olha lá. Tá aqui primeiro o cabeçalho do evento, que era um simpósio lá da ANTAC. Aí aqui eu tenho o título, aqui os autores e aqui o resumo. Aqui, ó. Vocês vão se ater só até isso até agora. Resumo. Não é isso não, Ana. Você tem que abrir o artigo para encontrar o resumo. Você tem que baixar o PDF dele. Não é essa descrição que está no Google Acadêmico, não, porque essa descrição ela a sua palavra-chave. Tá? O resumo, você tem que abrir o artigo para encontrar. Isso. Em alguns casos, quando o artigo é de universidade, vocês vão ver que a hora que você clica no link,
ele já aparece o resumo sem você precisar baixar o artigo, aí você consegue ler, mas não é em todos, tá? Diga, dona Débora. É que me ensinaram também assim, quando você vai fazer a pesquisa do artigo, você tem que ser, às vezes mudar um pouco a palavra. Você coloca muito genérico, você vai procurar, vai encontrar de tudo, né? Então você tem que ser bastante específico. O quanto mais informação você colocar na sua frase, melhor. E aí, quando você vai procurar os artigos, vai aparecer um monte, tem por relevância. Então, assim, quantas vezes aquele artigo foi citado? Quantas vezes aquele artigo foi baixado, né? Então, Isso. você já sabe que aquele artigo tem mais relevância técnica que outros artigos que, de repente, nunca foram nem citados. Então, talvez até seja um bom trabalho, mas como você precisa de agilidade também, essa é uma forma de selecionar. Isso mesmo, boa. Eu, nesse momento, eu quero que vocês tenham o esforço. Vocês passem raiva e falam assim, Bia, para que você mandou pegar 30 artigos? Porque eu preciso do esforço. Depois eu vou ensinar o caminho das pedras. A Débora já deu a diquinha aí, entendeu? Aí depois vocês colam entre vocês. Mas eu gosto do aprendizado no esforço, porque se a gente dá tudo de uma vez, vocês não gravam, o cérebro nosso é preguiçoso, ele não vai deixar. Então eu quero que vocês sofram mesmo. Sofram lá, clica no negócio, o link não baixa, o PDF é pago, vocês vão ver que tem uns bons para danar, que vocês vão ver e falar, nossa, eu achei o meu trabalho. Aí você clica, o negócio é pago. Aí o que for pago, depois eu vou ensinar como é que vocês descobrem ele aí de graça, mas é no outro momento. Primeiro vocês vão sofrer, tá? Pode me xingar, não tem problema. Minha orelhinha vai esquentar, mas eu sei que são vocês lutando. Eu já ia falar uma outra coisa aqui, então eu vou guardar. Aí na próxima aula vocês já me xingam, tá? Ou já manda lá no grupo. Eu fiz exatamente o que vocês mandou aí, a Vanessa deu a dica também, eu gostei. Eu já abri e já gostei do primeiro artigo que eu tenho aqui, é bem o que eu quero mesmo. Então, aí, primeiro... dia 1 já achou, tá vendo? O artigo 1 já temos. Muito bem. Bom, próxima etapa. Depois que a gente tem esses artigos, a gente define a metodologia. E aí, por que eu estou colocando definir a metodologia depois da pesquisa? Porque vocês vão encontrar nesses artigos que vocês selecionaram métodos super legais que pessoas fizeram. E dá para vocês usarem esses métodos ou adaptar ou juntar. Imagina que eu achei um artigo que a Cintia escreveu, com um artigo que a Lu escreveu, que um artigo que o Carlos escreveu. E eu posso juntar os 3 métodos e criar o meu. Então, o ensaio foi feito de acordo com Garcês, Leite e Reguin. Pronto. E aí eu coloco os anos. Ou adaptado de fulano de tal, porque também pode. Ou pode ser compilado de autor A, autor B, autor C. Porque quando eu junto 2, né, 3, eu compilo. Quando eu pego um artigo e mexo na metodologia, quero fazer do meu jeito, eu falo adaptado do fulano. Ou então pode ser criado do zero também, mas é muito difícil de criar um do zero, tá? Aí depois, a próxima etapa é a metodologia. Por quê? A metodologia é que vai me dar o start para começar a trabalhar. Se eu não sei o que eu quero fazer, eu não vou conseguir fazer nada, né? Aí a próxima etapa, execute, né? Então, definir minha metodologia, definir o que eu quero. Eu já sei o caminho que eu preciso fazer. Eu vou fazer ensaio, vou fazer a visita de campo, eu vou fazer levantamento de foto, vou fazer ensaio de percussão, vou fazer extração de testemunho, vou fazer foto de drone, vou fazer, sei lá, N coisas que eu vou fazer para chegar no meu resultado. Então, tá pronto. Né? Até usando o artigo da Anne como exemplo, a Anne visitou os monumentos lá tombados, fez fotografias com uma metodologia padronizada que ela pegou de um outro autor, que foi a coleta de dados dela. Aí ela também fez uma pesquisa histórica, que foi pegando a história lá de Paranaguá, das edificações, que foi uma outra parte da pesquisa dela, e depois, nos resultados, ela compilou isso, tá? Então, assim, depois que vocês fizeram o trabalho pesado, que aqui é hard work, então, que é muita coisa, é só escrever. Aí é tranquilo, já fui para campo, coletei meus dados, e é só escrever. Até parece, né, que é tão simples assim. Mas tem técnicas também que nós vamos ensinar vocês a escrever esses resultados. Mas, basicamente, o que eu falo é o seguinte: no meio desse caminho, vocês vão tirar fotos, vocês vão fazer planilhas, vão fazer gráficos, vão, às vezes, achar um artigo que tem a ver com aquilo, ou vocês conversaram com alguém, indicaram um autor novo.
essa bibliografia aqui, ó, ela é uma bibliografia de início. Porque no meio desse caminho aqui, ó, vocês vão começar a achar outras coisas, inclusive para embasar o resultado que vocês encontraram. Porque, às vezes, o resultado que vocês encontraram, ninguém achou ainda dos artigos que você tem ali na sua escala. Então, você vai ter que buscar outros artigos que deram resultado semelhante ou entender por que isso não aconteceu, tá? E, por fim, para fazer isso, ó, discutir com a literatura, tá? Então, assim, eu tentei meio que estimar uma média de tempo para a gente fazer isso, fazer essas coisas, para a gente pensar quanto tempo a gente gastaria para fazer um artigo. Essa primeira seleção e tratamento desses artigos, normalmente em uma semana a gente consegue fazer, se a gente se dedicar. Se a gente tira ali 1 hora, 2 horas por dia, em uma semana a gente faz, tá? A gente conseguiria, né, estando mais treinados, em um dia a gente consegue achar isso. O problema é que cansa. A gente vai ficando viciado, olhar viciado, e ficando mais cansado e com menos, como diz, disposição para procurar. Porque nessa etapa aqui, nós somos Sherlock Holmes. Então, eu prefiro que vocês façam um pouquinho todo dia para estar com a mente descansada. E não desistam, insistam. E aquilo que eu falei com vocês, né? Já dando uma outra dica. Vai lá na lista de referências daquele artigo bom que você achou e vejam quem eles pesquisaram, porque dali vocês acham novos artigos para embasar o trabalho de vocês, tá? Para definir a metodologia, eu também coloquei mais ou menos uma semana. Então, dá até para colocar um calendáriozinho de datas de entrega de vocês aí, vocês para vocês mesmos, né? Execução demora. Aí vai depender do que é a metodologia. Se for um estudo experimental, às vezes vai demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, isso acontece, né? Se é algo que depende de cura de material, se é algo que depende de laboratório ter disponibilidade para fazer um ensaio, ou aguardar um laudo, às vezes isso acontece. Né? Estudo de campo, a gente vai lá e coleta os dados em 2, 3 visitas no máximo, mas ensaios de campo, de laboratório, também depende de programação, disponibilidade, por aí vai. Oi, Lu, diga. Bia, eu estava me atentando aqui que o Grossi falou que eu tenho que fazer de todos os parques da cidade, né? Uhum. Porém, a minha cidade tem a parte insular e a parte continental, porque é uma ilha. Então, assim, eu vou ter que fazer da parte continental também. É porque você precisa de uma amostra significativa. Então, no seu calendário, às vezes, Lu, você vai gastar 2 meses. Porque aqui é um sugestivo, entendeu? Mais ou menos, que em média a gente gastaria para fazer. Mas depende muito da metodologia. Às vezes você vai gastar 2, 3 meses e não tem problema disso. Porque não é corrida, gente. Não é competição. Ah, a Cíntia fez o artigo dela em 1 mês, eu tenho que fazer também. Não, às vezes o meu vai gastar 6. Vai depender. Vai depender do meu tempo, do meu trabalho, da minha disponibilidade de recursos. O que eu faço normalmente, tá? Imagine que eu quero mandar um artigo para um congresso. E eu já sei quando vai ser o congresso. Então, eu faço meio que contagem regressiva no calendário. Então, eu quero mandar para o ENAPAT do ano que vem. Então, eu tenho 6 meses, 7 meses a partir de agora. Então, eu consigo diluir isso aqui. E a minha dica é que a gente gaste, se tem 7 meses de intervalo, planeje para 5. Porque a gente vai gastar os 7 no aperto. Mas planeje para 5. Porque aí a gente consegue fazer nessa contagem regressiva, tá? Escrever resultado, em 1 semana, basicamente a gente escreve, só que aí é 1 semana de horas a mais dedicadas aí. A gente tem que tentar fazer mais horas de trabalho, 5 horas por dia, 4 horas por dia, o fragmento escreve um pouco de manhã, um pouco à noite, só não deixem para a última hora, porque senão a gente tem uma tendência a empurrar as coisas, né? Por isso que eu estou falando com vocês, é o comecinho da nossa aula ali. Vamos pegar um todo, partir em pedacinhos pequenos e ir construindo ao longo do tempo. Até porque, quando a gente está escrevendo resultados, a gente depende de maturidade. E maturidade é com o tempo. Às vezes, você não entendeu aquele resultado. Você vai colocar ele ali e vai mexer com outras coisas. Aí passa um tempo, você senta de novo e analisa aquele gráfico, você já enxerga outra coisa que você não tinha enxergado ainda. Porque já aí deu tempo do seu cérebro fazer sinapse suficiente para você entender aquela situação. Então, vai levar um tempinho mesmo, tá? É normal. E essa discussão a gente consegue fazer 1 semana também. Então, é meio que se a gente gastasse 2 semanas para escrever os resultados. Ou, às vezes, a gente gasta até menos do que isso, tá? Depende muito do que a gente encontrou, gente. Se a gente faz essas 2 etapas aqui bem feitas, ó,
O resultado é tranquilo demais de fazer, porque meio que o trabalho está quase pronto, tá? Vocês viram que nessa primeira etapa aqui, eu não falei nada de título, introdução, resumo, agradecimento. Vocês viram que eu não falei nada disso? Isso aqui, gente, é o artigo. Vocês viram que não tem nem conclusão aí. Porque a conclusão, gente, normalmente orienta-se que ela seja 1 ou 2 parágrafos no mínimo. É só um tchau, meu povo mesmo. Não é nada. Na conclusão, não está na hora de decidir nada, de repetir nada, de inventar coisa que não foi feita, que nem foi falada, que a gente pega, né? Às vezes, alguns artigos falando isso. É só um tchau mesmo, tá? Fechar o assunto e tchau. Então, essa primeira parte, eu chamei ela, né, do que importa. O que importa para fazer seu artigo é isso aqui. O restante é perfumaria. É para enfeitar mesmo, tá? Para que tenha coerência e siga realmente essa estrutura científica. Então, depois que eu estou com o meu corpo do artigo pronto, eu vou trabalhar na perfumaria. Então, o que é a perfumaria? Escrever minha conclusão. Então, se eu já tenho resultado, já discuti meu resultado, vou concluir meu trabalho. Depois, eu vou escrever uma introdução. Olha que loucura! Beatriz só pode estar doida. A introdução é o primeiro capítulo do artigo. Aí você vai escrever ele depois da conclusão? Porque a gente gasta um tempo danado escrevendo conclusão no começo. Aí você vai para a campo, faz metodologia, segue metodologia, executa. A hora que você escreve seus resultados e lê sua introdução, não tem nada a ver com o que era. Porque o que é o objetivo de uma introdução? É chamar a atenção do leitor para ele achar seu artigo importante e querer ler. Mais nada do que isso. Porque uma introdução no artigo, gente, não é lugar de passar teoria, tipo teoria contundente. Porque você foi lá na sua revisão de bibliografia e pegou vários artigos falando daquele assunto. Ou seja, vocês concordam comigo que cientificamente, se a pessoa procurar, ela consegue achar a informação? Então, por que a gente tem a ideia de querer fazer um livro didático na introdução? Nós não precisamos. Livro didático é no livro didático, é no conjunto de artigos. A gente só vai dar uma pincelada naquilo que a gente... Para meio que construir a terrinha lá, abrir um terreno, né, na cabeça do leitor, para a hora que ele chegar lá nos seus resultados, ele entender o que você estava querendo. Então, é de trás para frente mesmo. Você chegou nos resultados, e aí você vai pensar assim, e agora? O que eu preciso escrever de importante, de tudo que eu vivenciei, para que introduza a ideia para o meu leitor? E aí, ali, você coloca o seu objetivo, porque, por exemplo, às vezes, eu começo um laudo lá, eu quero falar da importância da vistoria de recebimento de chaves pela construtora. Beleza. Então, o meu objetivo é falar da importância. Aí eu fui lá, fiz um monte de pesquisa com um monte de construtora, perguntando qual que é o impacto dela no pós-venda por essa vistoria, papapá. E aí eu cheguei à conclusão que não é importante. Mas eu entendi que economiza custo. Aí, se eu tivesse escrito uma introdução falando da importância da vistoria de cautelar, papapá, eu me frustraria. Não está saindo. Não. Oi? Perdão. Eu me frustraria, porque eu gastei uma energia danada escrevendo sobre aquilo, mas no final não tem nada a ver com o que eu obtive de resultado. Por isso que a introdução é no final. Mas aí, na hora que a gente for estudando ali a referência bibliográfica, eu vou ensinar vocês a guardar uns pedacinhos dos textos para que depois vocês usem na introdução, tá? Outra etapa que a gente tem que fazer, escrever resumo. Então, a partir do momento que a nossa introdução e nossa conclusão estiver pronta, eu já consigo ter aquela estrutura de resumo. Que aí essa hora dói o coração, porque eu só tenho 250 palavras normalmente para escrever, e eu tenho tanto para falar, né? Mas eu preciso resumir. Eu tenho muito para falar. É como se fosse quase que escrever um Twitter, né? Um tweet. Eu tenho só 140 caracteres para contar uma notícia. E ali no artigo eu tenho 250 palavras para contar esse trabalho gigantesco, esse filho meu que acabou de nascer, digamos assim. Então é na hora de fazer a capacidade de síntese mesmo. Falar o que realmente é importante. Eu dou a pincelada, falo meu objetivo, o que eu fiz para chegar no resultado, o resultado que eu tive e a conclusão. Só depois que terminar a reunião, eu tô achando que você não vai ganhar figurinha, não. Você está me interrompendo toda hora. Mas eu quero conta. Daqui a pouco, na hora que eu terminar. Tá bom?
E peleja. Albinho da Copa, né? Aí eu tô assim, se vocês deixarem a mamãe fazer a reunião sem interrupção, vai ganhar as cartinhas. Não vai ganhar, né? Vou pensar se eu vou dar essa cartinha. Bom, continuando. Crie um título. Agora sim a gente vem com o título. Depois do resumo. Porque o resumo, ele é o título e o resumo é a nossa fachada. Então, as pessoas vão entrar no nosso prédio, vão querer comprar na nossa loja. Será que a nossa fachada está bonita? E aí, mais uma vez, né? Deixa eu só conectar meu computador aqui, não vai acabar a bateria. Mais uma vez. Se eu escrevo o título antes, se eu escrevo o resumo antes, a introdução antes, pode ser que eu me frustre também, que eu gastei energia com um resultado que ficou totalmente diferente. Então, pode esboçar um título, quem ainda tem um pouco de sofrimento de não ter título? Pode, mas lembrem-se sempre, ele é provisório. Certeza que no final vocês vão mudar, tá? Que ele vai endossar o resultado que vocês tiverem, normalmente. Selecione as palavras-chave. Aí, essa seleção de palavras-chave, gente, é o mais fácil, na minha opinião, de fazer. Mas tem todo um método também para facilitar que o seu artigo ganhe relevância na busca. É igual quem tem empresa, né, que a gente tem que ficar programando no Google Ads, que a gente vai colocar palavras lá para o nosso anúncio aparecer na frente, lá no Google, de forma orgânica. Essa seleção de palavras-chave que o Google Ads faz é quase que a mesma lógica no artigo. Então, eu vejo palavras-chave, às vezes, muito genéricas, às vezes não tem nada a ver com o artigo que está escrito. E aí, se as pessoas digitam palavras lá no Google Acadêmico, seu artigo nunca vai aparecer para elas. Então, essa escolha de palavra-chave, ela também é relevante, mas é depois que faz tudo. Não precisa preocupar com isso agora. E, por fim, escrever os agradecimentos e as referências. As referências, isso aqui, gente, essa sequência, eu peguei do texto da Elsevier, tá? Eu discordo um pouco da questão de escrever a referência só no final, por quê? Quando a gente está ali selecionando os artigos, o próprio Google Acadêmico, ele mostra a referência pronta. Não sei se vocês lembram da All Live lá que eu mostrei para vocês. Mas não sei se foi na All Live ou em algum dos encontros do GT. Então, eu meio que gosto de já ir copiando e colando as referências ali à medida que eu faço o texto. Depois, eu só formato elas, coloco do jeito certo, dentro da formatação da revista ou do artigo, do congresso, mas eu te aconselho começou a escrever, pegou um autor, já cita e já faz a referência. Porque senão depois você não vai lembrar de onde que você tirou aquela informação, fica perdido e aí fica um trabalho mal referenciado, correndo o risco de ser punido por plágio, tá? Muito bem. Você acaba, porque assim, pelo que eu percebi, você precisa fazer suas referências, né, para que você mostre fundamentação no seu artigo, você não tirou aquilo do além, né? E aí, algumas coisas aconteceram quando eu comecei a desenvolver essa questão da escrita de artigo, de não pegar a referência e depois não lembrar mais quem que é, aí você não pode mais usar, né? E você tem que pensar muito como que você vai escrever isso para não parecer o plágio, né? Sim, e tem, né, aqueles aplicativos de plágio, por exemplo, eu gosto muito do CopySpider. A hora que você lança o arquivo lá, ele te mostra os trechos do seu texto que estão plagiados. Então, ali é legal também, porque sempre aconselho passar, porque às vezes o que você está falando é tão de uso público, tantas pessoas já usaram aquela informação, que fica parecendo que é plágio. Aí você vai ali, muda o texto, reescreve com as suas palavras, cita aquela fonte e passa de novo no CopySpider, ele já não vai acusar o plágio mais. Então, assim, é aquilo que eu sempre falo, gente, a não ser que seja resultado seu, nada mais que vai estar no artigo provavelmente saiu da sua cabeça. Você aprendeu de algum lugar que você leu. Às vezes você não lembra, mas vai sempre tendo essa ideia de anotar as coisas que vocês vão vivenciando para poder ter um banco de consulta. Oi, Vanessa, diga. E agora, além do plágio, né, a gente tem os detectores de IA. É verdade. Quando o texto foi criado por uma inteligência artificial. Então, assim, ele informa direitinho a porcentagem em que o texto foi criado pela inteligência. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Boa, verdade, eu tinha esquecido disso. Tem que incluir um capítulo de IA no nosso curso, Vanessa. O Grosso adora isso, ele vai ter essa cadeira, já é dele. Uhum.
Bom, pensando em estimativas de tempo, tá? Escrever a conclusão. Um diazinho a gente escreve, que é um parágrafo, né? Ou 2 no máximo que a gente faz. A introdução convincente. Eu coloquei uma semana, mas eu estou sendo bem exagerado, tá? Porque a introdução de um artigo, vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai usar 2, 3 páginas de introdução só. Resumo, um dia. Criar um título, um dia, que é muito, né? Eu estou colocando um dia porque eu não quis fazer menos, colocar em horas. Selecionar as palavras-chave também nesse tempo e escrever os agradecimentos em um dia. Então, assim, no máximo, não são esses prazos, a gente faz. Na verdade, várias dessas coisas a gente faz em alguns minutos. A gente consegue fazer em alguns minutos, desde que a gente fez. Se a gente seguiu a parte 1 certinha, o restante vem com tranquilidade. A gente gastaria aí uma semana para fazer tudo isso, certeza, pegando firme, né? Bom, então é isso. Pensando em etapas para a gente planejar. Tentem seguir essas etapas primeiramente, tá? E em relação, se eu já tenho um trabalho, eu quero só transformar em artigo, eu posso pegar essas etapas anteriores e criar também. Então, o que eu faço aqui, ó? Que eu aconselharia, né? Imagine que eu já tenho estudo de casa, eu quero transformar meu estudo de casa em artigo. Primeira coisa, eu vou pesquisar mais textos para engrandecer o meu referencial teórico, né? Porque muitas vezes o nosso trabalho, o nosso laudo, a gente põe menos referência do que em um artigo em comparação. E a gente está focado numa linguagem de apresentar para o cliente ou de apresentar para o juiz, quando é um laudo pericial. Então, a gente vai precisar meio trocar essa linguagem, tá? A metodologia você já tem, então é só colocar lá nos moldes de um artigo. Executar, você já fez. Escrever os resultados, aí sim, você vai transformar o seu laudo nessas 2 etapas aqui, que aí é mais um trabalho de escrita mesmo. Colocar os seus resultados, pegar as referências que você embasou seus resultados, né? Que nós, na nossa área, a gente embasa muito com norma da BNT, com livros, né? Então, livro de trincas, livro de umidade, artigo de algum conhecido e por aí vai. E nas próximas etapas, eu já tenho o corpo todo, eu já consigo fazer isso aqui também, tá? E aí quando é você que tem o artigo, né? Quando é um estudo de caso seu, não é conclusão, vai ser só uma consideração final. Aqui eu coloquei para vocês mais ou menos, né? O que seria um comprimento de um artigo, tá? Então, o resumo, a Elsevier indica um parágrafo, né? Menor que 250 palavras. Introdução, 1,5 a 2 páginas. Tá vendo que não dá para escrever um livro na introdução? Introdução e nisso aí, nessa 1,5 páginas, tem que caber a teoria, um pouquinho de teoria que você sabe, mais introdução objetiva e justificativa. Né? Você vai convencer por que é importante o seu trabalho. Metodologia, 2 a 3 páginas. Dependendo, não gasta nem isso. A grande maioria dos artigos que eu vejo gasta 1,5 páginas para explicar a metodologia. Por que eles estão colocando 3 páginas aqui? Porque, às vezes, quando é um estudo científico, na metodologia, você tem que colocar os materiais, a caracterização deles, os ensaios. Então, vamos supor que é um estudo sobre concreto. Você tem que colocar as características da brita, da areia, do cimento, tempo de cura, onde ficou submerso, que aparelho usou, onde foi, o que fez, por aí vai, tá? Resultados é o grande corpo, né, do seu trabalho, 6 a 8 páginas, e a discussão 4 a 6. Então, você meio que gastaria 14 páginas para fazer essa parte. Aqui ainda está muito, tá? Porque, assim, a maioria dos congressos, ele limita a 13, 15 páginas no máximo, um artigo completo. Conclusão, um parágrafo, tá vendo? Figuras, de 6 a 8 figuras, uma por página que eles pedem. As tabelas, entre 1 e 3, e referências de 20 a 50 artigos. Tá vendo? Então, assim, tá até em inglês, né? 11 passos para estruturar um artigo científico para que os editores levem a sério seu artigo. Então, aquelas partes das etapas ali, as setinhas que eu fui seguindo, eu tirei desse texto, e está aqui o link, vocês conseguem clicar lá no site e ler. Vou até pôr no chat aqui para vocês,
Ele está em inglês, mas se vocês clicarem com o botão direito lá na página, vocês conseguem pedir para traduzir e aí dá para ler o texto normal, tá? Espera aí que eu vou pegar aqui que eu coloco no chat para vocês. Um minutinho. Aqui. Prontinho. É bem legal porque essas etapas, elas vêm com alguns detalhezinhos mais específicos, tá? Que eu não quis colocar aqui por causa do tempo. Outra coisa também importante, né, que eu não poderia deixar de falar, que é engrandecer seu trabalho com elementos visuais. Tabelas falam, lá nesse artigo mesmo ele usa um texto assim, números falam mais que palavras num artigo científico. Num artigo científico, tá? Então, gráfico, tabela, quadro, diagrama, fluxograma, falam muito mais. Às vezes, e aí assim, às vezes aquele resultado exposto graficamente, o que você gastaria 2, 3 páginas para explicar, num quadro você explica. Então, a informação técnica resumida, ela é isso mesmo, tá? E aí, nesse artigo que eu coloquei para vocês, tem algumas especificações, assim, de dicas que eles dão para coisas que a gente coloca em quadro, layout de gráfico, a gente mexer na escala do gráfico, figuras, da gente sempre colocar uma escala de tamanho de figura quando é, às vezes, um mapa, um projeto que a gente coloca, um print de projeto, a gente coloca a escala. São pequenos detalhezinhos que vão valorizar mais o nosso trabalho. E, principal, né, gente, de todo esse planejamento, de toda essa estrutura, tenham paciência e resiliência, tá? O caminho é árduo, a gente tem que tirar leite de pedra mesmo. A nossa vida continua funcionando da mesma forma, o trabalho, filho, família, casa, os nossos passeios, lazer também. Mas a gente consegue florescer no meio de todas essas dificuldades, tá? E fragmente, né, por fim, aproveitando as frases do Felipe, né? Curtam o processo, faça um pouco todo dia. Leia uma página por dia, estude 30 minutos por dia, formate uma página por dia, que vocês vão conseguir, né? Sonhos exigem paciência no resultado e dedicação no processo. Tá? Contem comigo, com a Vanessa, com o Grossi, com toda a equipe da DEPAT para poder caminhar nessa jornada da escrita do artigo, tá? Então, assim, hoje minha pincelada é sobre essa estrutura. Queria escutar vocês um pouquinho agora. E lembrando que depois, né, nas próximas etapas, a gente vai discutir um pouco mais, ó, revisão bibliográfica, escrita científica, método, publicação, formatação e por aí vai, tá? Diga, querida Ana. Eu estou com medo. Por que, gente? Está com medo dos 30 artigos? Eu tô com medo de fazer tudo isso daí. Parabéns, eu sou fã de carteirinha da Anne, da... Ai, meu Deus, esqueci do nome. Débora também publicou. Da Débora. Carlos, que está aí também. A menina lá da Débora, eu estava falando, esqueci o nome dela, como é o nome da Lourinha? Carol. Hã? Como era o nome dela, Débora? Carol. A Carol. Carol, ó, eu sei que você não está me vendo, mas do fundo do meu coração, hoje eu te entendo mesmo. Caraca, eu vou deixar isso para vocês, não tenho coragem disso não, vou me tremer todinha. Só para fazer, eu me imagino que para apresentar é normal, entendeu? Mas deu medo, viu? Juro. Certeza que você vai dar tudo certo. Certeza. Vá com medo mesmo, entendeu? Se tiver medo, vá com medo mesmo, que no final dá bom, viu? Eu vou fazer sobre esse problema desse granito que está dentro do condomínio lá. O cara disse que tem uma bactéria dentro da pedra. Já ouviram isso? Uma bactéria dentro da pedra? Não acredito. Ele deve ter lido alguma coisa sobre biodeterioração de cerâmicos. Porque Não se a gente for pensar... não, e ele nem é um cerâmico, né? É uma pedra natural. É uma pedra de granito, tanto é que a empresa Granos está fazendo, aí ela mesma foi que disse que tinha uma bactéria. Eu vou fazer um artigo sobre isso daí, pronto. Mas eu vou dizer, eu estou me tremendo, juro. Eu acredito que tenha, porque as pedras, tem algumas pedras que são mais porosas. E se ela é mais porosa, pode entrar resíduos dentro, e ali onde tem umidade, calor, ela fica um ambiente propício para a proliferação mesmo.
Eu vou mostrar, depois vou mandar a foto dessa um condomínio de alto padrão. Eu adoro ele porque é um ícone também aqui em Fortaleza. Foi um dos prédios primeiro prédio mais alto, de 44 pavimentos, com L ponto e tudo. Vez por outra, vocês me veem lá no Instagram, eu postando que eu estou lá em cima. O vento quase leva a gente se sente super magra, mas tudo bem, né? Mas tem essa patologia nessa pedra que eu vou te contar, assim, é uma piscina aquecida, entendeu? E tudo que você possa imaginar dá dentro desse local. Deu essa bactéria, aí deu uma lixiviação que o Grosso falou, que eu fui a segunda pessoa a ver, que é tipo como se fosse uma alga que sai entre os revestimentos, né? E o pessoal tá doido lá. Você consegue colher a amostra para mandar para o laboratório? Da algazinha? É. Eu acho que sim. Não, e até dessa bactéria aí, de um pedacinho de pedra para mandar, ué. Seria fantástico esse estudo. Então, a pedra eu vou ter que quebrar ela lá, vou pedir para poder quebrar alguma coisa assim. Vou tentar. Mas às vezes, você conversando com o laboratório, por exemplo, pensa a gente, você vai fazer um ensaio, tipo um teste tipo de Covid, né? Pegar vírus, bactéria, faz com cotonete. Às vezes, na hora de raspar a pedrinha ali, pegar resíduo da pedrinha, já consegue identificar. Tá. Vou te mandar tirar. fotos para você, acho que para a Débora, que a Débora deu boas dicas aí, para vocês e sendo minhas tutoras aí. Isso, a gente vai trocando ideia. O objetivo nosso aqui é esse. Um vai dando um pitaco ali, outro aqui, a gente desenvolve. Nossa, eu fiquei emocionada agora. Eu posso chorar, gente? Por quê, mulher? Ai, que linda! Ah, um sonho, né, gente? Eu vou botar com a minha tutora, eu vou pegar esse negócio lá, eu vou mandar uma foto, porque talvez aqui para me mostrar agora pelo celular, eu não consigo achar rápido. Mas quem sabe? Vamos conversando aí, eu vou procurar aqui uma foto, depois eu compartilho. Diga, Lê. Quero dizer que eu também estou no mesmo estado, desesperada. Alguém vai apresentar no DUIB? Que tem que entregar até o final de janeiro, eu acho, não é, gente? Não consegui escrever. Sim, até o final de janeiro. Só para prestigiar vocês. Vai então, ser... gente, já estou assim, estou na mesma da Ana, estou assim, vai dar desesperada, estou quase boa, desistindo. Vai dar muito boa, porque você já viu os prazos, ela já colocou os prazos, você já escreveu um monte. Cara, vai dar certo. Quem escreveu um monte? Você já fez um monte de artigo, já fez palestra e tudo. Meu Deus do céu. Ixi, ó. Tópicos. É o que o seu conhecimento, minha experiência que eu falo nessas palestras. Agora, não sei. Não, mas me esclareceu muito agora, Lia. Pelo menos você colocando passo a passo, você consegue se programar, né? Porque eu estava, meu Deus, por onde eu começo? Agora tem um norte. Você vai tirar férias, Bia? Acho que não. A gente não tira férias nunca. Não, eu vou lá para prestigiar vocês. Vou ficar lá toda super orgulhosa vendo. Inclusive, tá aí outra passagem que eu tenho que comprar em breve também, antes que aumente de preço. E aí, gente, mais alguma dúvida do que eu falei? Tipo assim, por mais que dê medo, tá mais palatável? Vocês estão vendo que dá para fazer, a gente fazer devagarinho? Ficou um pouquinho mais, deu uma aliviada um pouco? Tu vai compartilhar esse slide aí, bem direitinho, com todas as riscas, tudinho pra gente? Não, a rabisqueira não, que eu deletei, né? A rabisqueira só dá aula, né? Mas o Ricardo vai deixar a aula gravada para nós. Tá. Aí dá para vocês imprimirem e rabiscar, assim, vocês assistem Sim, de novo, vai subir na rabiscando. plataforma depois. Mas compartilha os slides, PDF, porque eu sou muito assim, eu vou olhando e vou tentando ver, montando a Não, a gente anexa junto, pode deixar. Fica lá, viu, para vocês. Por favor, eu estou procurando a foto aqui, pode continuar falando aí. Oi, Van. Ô, Ana, na Flávia, volta aí, a câmera. Nós lemos um artigo no dia 7 de setembro de 2023, que falava sobre as manchas vermelhas em fachadas dos edifícios da Bahia. Pega esse artigo,
para ele te dar um norte assim, de como que você poderia, né, desenvolver o seu, tá? Porque, assim, não é o mesmo caso, mas te ajuda a pensar, né, em como você pode escrever o seu. Tá Tem joia. aquela pesquisadora lá do Sul, que ela fez até uns trabalhos com a Paula Mikovski, como é que ela chama, Ricardo? Uma japonesinha, que ela era só especializada em fungo. Você lembra disso? Logo no começo da debate. Moço Alto, Quatro, a empresa dela. quatro alguma coisa assim, Luciano, tenta lembrar mesmo. Ela é ótima para isso também. Às vezes, ver se ela já publicou alguma coisa, ver se ela te ajuda, marca uma reunião com ela. Precisar a gente fazer a ponte, eu faço a ponte com a Paulinha, e aí é tranquilo. Eu esqueço o nome dela também. Tá bom. Ela especializou só na questão de fungos como é que chama, gente, o negócio? Micro-organismos nos materiais de construção. Formação de micro-organismos. Então vai ser bom. Sim, às vezes ela tem mais coisa publicada, entendeu? Depois me passa o nome dela, como pesquisar ela aqui já. Esses dias eu tentei achar o Instagram dela, mas eu me esqueci. E eu ia mandar uma mensagem para a Paula. Vou mandar perguntando. Vou até fazer isso agora, porque senão eu esqueço de novo. E já fica pronto. Vamos tirar o print, que a Débora tem Ano que sair. for, não é? Estou tentando lembrar aqui. Como é que é, Ricardo? Era Nanofor, alguma coisa assim. Eu vou perguntar a Paulinha aqui, que aí pesquisando. depois eu mando para vocês lá no grupo. Vamos para a nossa foto, então. Você tira para a gente, Ricardo? Peraí, voltei, tiro. Peraí que meu Abre aí, computador aqui é Eli. meio estranho. Carlos. Carlos, Ale. Peraí que meu computador é estrela, gente. Tem que ter todo um processo. Peraí. Senão ele trava. Ele bloqueia. Peraí, vocês estão com pressa. Pronto, eu vou tentar, hein? Vai, 3, 2, 1. Pronto, deixa eu ver se ficou boa aqui agora. Vamos lá. Ficou. Tem 2 nordestinos aí na Série A. Eu tô vendo essas camisetas, ninguém combinou, né? Gente, tem que tirar de novo, não saiu não. Vai. Saiu não? Não saiu. Vai, de novo. Vai de novo. 3, 2, 1. Pronto, deixa eu ver agora se vai. Eu mandei uma lá no grupo Pronto. também. Agora deu certo, eu vou passar aqui pro grupo já. Tchau, gente. Ai, sabe que você tem que ir, mas você não quer? Não, mas estamos indo também. Beijo, gente. Tchau. Beijo para todo mundo. Até quinta. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Boa semana a todos. Saudade de vocês. Obrigada. Obrigada, viu, Tchau, mais uma vez. pessoal. Tchau. Tchau, Ricardo. Obrigada. Tchau, Van. Beijão para vocês. Tchau, gente. Tchau. Obrigada a vocês. Aula ótima, viu? Que bom. Obrigada. Muito bom mesmo. Muito boa. Até mais. Tchau, Até tchau. quinta. Tchau, tchau.